Tem subido qualquer morro, né? Às vezes meus amigos até falam mesmo, olha, Lourdinha, você melhorou muito o seu pedal, o que você está arrumando? Conta pra gente esse segredo. Consegui fazer pedais de 120 km e terminando sem nenhuma dor, sem nenhum cansaço, nenhuma fadiga. Eu era a peba da turma, né? E agora eu estou no pelotão da frente. Eu que era o ciclista do final do pelotão, comecei a melhorar, fui chegando ao meio e logo estava na ponta. Em vez de ser puxado pelo grupo, eu já estava puxando. Pedalei pela primeira vez a 41 quilômetros, puxando o pelotão, coisa que eu nunca havia feito na minha vida. Em primeiro lugar na minha categoria, eu tenho 58 anos, né? De 10 corridas que eu fui, eu não fiquei nenhuma fora do pódio. Eu corri os 47 quilômetros. Nessa competição, eu fiquei em segundo lugar. E eu corri com meninas que já eram experientes nessa categoria. Eu era a única iniciante. Foi 28 participações. Todos eles deram pódio. Todos eles foram pódio, assim. Tem quinto, tem quarto, mas a maioria é terceiro, segundo e primeiro. Seja bem-vindo e bem-vinda à Semana do Pedal Pro. Parabéns por estar aqui. Depois desse evento, seu desempenho no mountain bike nunca mais será o mesmo. Meu nome é Maria Joana, eu sou nutricionista esportiva especialista em ajudar ciclistas de mountain bike. E nesse evento eu vou mostrar o caminho para melhorar o desempenho no mountain bike em até 6 semanas com alimentação e suplementação. Estou falando de melhorar o desempenho, de aumentar a performance para pedalar mais forte, ter mais resistência e chegar inteiro ou inteira dos pedais ou das provas. Para deixar de ficar para trás nos pedais com sua turma, para fazer pedais longos e grandes desafios e terminar inteiro ou inteira, ou para ter o desempenho de um campeão e subir no pódio nas competições. Imagina que em 6 semanas você que é ciclista iniciante vai aumentar a sua velocidade média, vai acompanhar o ritmo da galera, não vai mais sofrer nas subidas, vai deixar de ser o último do pelotão e andar na frente. Você que já pedala há mais tempo vai melhorar o seu desempenho para fazer pedais longos, grandes desafios e terminar sem tanto desgaste. Vai conseguir manter o ritmo até o fim. E você que já participa de provas ou quer se preparar para competir, vai liderar uma prova até a linha de chegada e subir no pódio. E eu sei que você deve estar pensando, duvido, deve ser mais uma contando lorota na internet. E eu pensaria a mesma coisa se eu estivesse no seu lugar. Eu sei que só falar para você que seu desempenho vai melhorar em até 6 semanas não é suficiente. Tem coisas que a gente precisa ver para crer. E eu quero que você veja com seus próprios olhos. Muitos ciclistas que já seguiram o meu método, iniciantes, experientes, das mais variadas idades e que tiveram esses resultados. A Wanda ficava para trás nos pedais com as amigas e após 2 semanas seguindo o meu passo a passo, ela já conseguia acompanhar o ritmo do grupo. Sempre ficava para trás da minha turma, das minhas amigas. E com 2 semanas, foi surpreendente. Eu fico até emocionada porque eu consigo acompanhar minhas amigas. Estou muito feliz. O Hugo já pedalava há 20 anos, já competia, mas estava frustrado com a sua performance nas provas. E na primeira semana, seguindo o meu método, os resultados começaram a aparecer já nos próximos treinos. Na primeira semana, no cerca de uns 3 a 4 dias ali, eu já notei que a velocidade média aumentou. Fazia mais de 4 anos que eu não atingia as famosas coroinhas do Strava, os cons. Comecei a pegar com de volta, também achava que era bike pesada. E o Renato Cunha, que sofria nos pedais longos e em 2 semanas, seguindo meu passo a passo, deixou de sofrer e se destacou num grande desafio com ciclistas de menor idade. 10, 15 dias foi o suficiente para mim me achar, me localizar nos pedais com alimentação e hidratação. Eu dos 10 pedaleiros, eu sou o mais velho. No mínimo 10 anos mais velho que os outros, né? E eu fui o único que pedalei de ponta a ponta. Não desci nenhum morro, rasguei todos os morros. E eu recebo muitas outras histórias e depoimentos como esses de pessoas como você, das mais variadas idades, com diferentes níveis de experiência no mountain bike, que executaram o exato passo a passo que eu vou mostrar aqui,
para você nessa semana de aulas. E com ele você vai conseguir melhorar o seu desempenho em até 6 semanas com alimentação e suplementação. E para que você entenda como seguir esse método, deixa eu te falar como eu cheguei até ele e pude ajudar milhares de ciclistas de mountain bike a melhorar o desempenho. Em 2015, meu marido começou a pedalar com o objetivo de emagrecer e melhorar a qualidade de vida. Na época, ele estava com mais de 110 quilos. Em cerca de 1 ano, ele perdeu 28 quilos. Veio mais saúde, mais disposição, mais qualidade de vida, só que ele queria se superar ainda mais. Em 2016, ele resolveu participar de competições. E eu lembro como hoje da primeira prova. A gente se perguntava se era melhor levar uma mochila com água e alguns equipamentos, mas será que não ia ser mais peso? Às vezes, para um ciclista, levar mais peso pode influenciar no resultado, na velocidade. Levar mais peso, às vezes, pode tornar uma prova mais dura. Então, nós não sabíamos se de repente era melhor levar apenas uma garrafa com água e se de repente ele sentisse sede no meio do percurso e isso também atrapalhasse o desempenho dele. Eram muitas dúvidas. E o fato é que nós não seguimos naquela prova nenhuma estratégia de hidratação, nenhuma estratégia de suplementação ou de alimentação específica. E o resultado daquela prova não foi bom para ele. Ele não conseguiu sustentar o ritmo do início até o fim, teve queda de rendimento, perdeu posições na prova, terminou extremamente esgotado, ele sofreu muito para cruzar a linha de chegada. E foi muito triste para mim ver aquela frustração dele. Ele terminou aquela prova desanimado por ter treinado tanto. Eu lembro muito bem dele dizer: a mente queria, mas as pernas não respondiam e eu não entendo o que aconteceu. E eu me senti muito culpada por tudo aquilo que aconteceu com ele, porque como nutricionista eu poderia ter ajudado meu marido, mas eu não conhecia nada de nutrição esportiva voltada para o mountain bike. Eu era formada desde 2009, mas eu não aprendi nada sobre isso na faculdade, porque a nutrição para quem pratica o mountain bike é muito diferente da nutrição para quem pratica outros esportes, ou para quem busca emagrecimento, ou para quem faz musculação, por exemplo. E eu não queria ver aquele olhar triste dele mais uma vez numa próxima prova. Eu não queria que ele desistisse. E a partir daquele dia, eu entendi que eu precisava estudar e me dedicar para ajudá-lo. E eu comecei uma verdadeira maratona de estudos. Desde então, li centenas de artigos científicos, fiz 600 horas de cursos e mentorias com os melhores professores do país e tudo que eu aprendia, eu aplicava para ele. Eu descobri que a alimentação que ele precisava seguir era muito diferente da dieta equilibrada para emagrecimento que ele seguia. Aprendi o que ele deveria comer antes e depois dos treinos e das provas, em qual quantidade e o momento ideal de cada refeição dessas. Descobri também o que ele precisava consumir durante os treinos e durante as provas. E quando eu estudei sobre suplementos, eu vi que até já havia comprado um suplemento que nem funcionava para o mountain bike, ou seja, chegamos a jogar dinheiro no lixo com um produto que não fazia sentido utilizar. Mas quando eu corrigi cada ponto da estratégia de alimentação e suplementação dele, os pódios vieram. Essa prova foi em Pirá, na Bahia, e ele conquistou o 3º lugar. Em Capim Grosso, ele conquistou o 2º lugar. Chegou ao 1º lugar nessa prova noturna em Tobias Barreto, no estado de Sergipe. Em Senhor do Bonfim, na Bahia, ele subiu no lugar mais alto do pódio. E muitos outros pódios vieram a cada competição. E eu estava sempre ali, em cada prova, no meio da trilha, aguardando ele passar com uma garrafa de água, contando em qual colocação ele estava, quantos quilômetros faltavam para o final do percurso, gritando seu nome, sem contar a aventura que era para chegar em alguns pontos do percurso. Eu cheguei a andar quilômetros para ter acesso onde não dava para chegar com o carro. E no final das provas estávamos eu e ele, queimados do sol, sujos de lama e de poeira. E muita gente dizia que eu era maluca em fazer aquilo. Mas eu amo fazer isso, eu adoro ver os sprints, eu curto ouvir as histórias dos percursos, porque cada prova é uma história diferente para contar.
É um pneu que fura? É uma corrente que cai? É a recuperação após um tombo? E participando de perto disso, eu conheci e conversei com muitos atletas e vi que atletas experientes, campeões de categorias por anos seguidos, e os atletas iniciantes têm coisas em comum, mas existe uma diferença que separa aqueles que sobem no lugar mais alto do pódio daqueles que ficam de fora do pódio. É a estratégia alimentar e de suplementação. Eu via que muitos atletas já tinham acompanhamentos com treinadores excelentes, bikes caras, mas faltava a estratégia de alimentação e de suplementação. E foi aí que, olhando para trás e revendo tudo que eu apliquei com meu marido, eu organizei tudo em um método, em um passo a passo, e quis saber se esse método funcionava para outros ciclistas. E eu comecei a aplicar tudo com os ciclistas que me procuravam, e eles tiveram resultados ainda mais rápidos do que os resultados do meu marido. E como dizem por aí, a melhor propaganda é o boca a boca. Então, em 2019, eu já estava com a minha agenda lotada e ainda assim continuava a receber muita procura pelos meus serviços. Eu comecei a pensar, quantos ciclistas podem estar desistindo do mountain bike, desmotivados por não terem os resultados que gostariam, frustrados com o seu desempenho a cada pedal ou a cada prova. E assim como você, eu sou apaixonada pelo mountain bike. Eu quero ver mais e mais ciclistas conquistando resultados que sonham, superando desafios pessoais, conquistando confiança, autoestima através do mountain bike. Eu quero ver esse esporte crescendo cada vez mais. E foi por isso que eu vim aqui para a internet, e é por isso que eu criei esse evento, para ajudar mais ciclistas e para ajudar você a conhecer o caminho para melhorar o seu desempenho no mountain bike em até 6 semanas com alimentação e suplementação. E talvez você não queira competir, talvez você não seja um atleta e esteja aqui pensando que tudo que eu falo aqui não é para você, mas imagina aplicar os conhecimentos que eu apliquei com atletas. Imagina os seus resultados. Você vai poder evoluir muito mais rápido nos seus pedais e sem cometer os erros iniciais que muitos deles cometeram. Sabe quando viajamos para um lugar que não conhecemos e paramos para pedir informação a pessoas diferentes sobre como chegar lá? Cada um explica de um jeito, às vezes dão instruções confusas, acabamos gastando muito tempo para encontrar esse lugar. Agora imagina se você consulta o GPS pelo celular. Ele vai te mostrar o caminho mais curto, mais rápido, vai te guiando, é muito mais eficaz. Então, nessas aulas, você vai ter essa oportunidade de ter um GPS para evoluir mais rápido. E se você é um ciclista experiente e por isso está pensando que já conhece tudo o que precisa fazer com a sua alimentação e suplementação, que já teve resultados sem precisar de nada disso, eu quero ser bem sincera com você. Nesses mais de 5 anos acompanhando ciclistas e atletas de mountain bike, dos mais de 3.000 ciclistas que eu já acompanhei, nenhum sabia nem mesmo o jeito certo de usar carboidrato durante a prova. Eles não sabiam a quantidade que precisava usar por hora, o intervalo de uso. Então pode ser que você já saiba que precisa levar ou usar alguns desses suplementos em algumas provas e pedais. Mas é bem provável que, assim como eles, você ainda não saiba o jeito certo de usar, a estratégia de consumo. E por esse motivo que muitas vezes, mesmo sendo experiente, o pior acontece. Você perde desempenho nos últimos quilômetros, não consegue manter o ritmo até o fim, perde posições na prova, fica de fora do pódio ou termina extremamente esgotado. Ao longo desses anos, acompanhando tantos ciclistas de perto, eu pude perceber que os experientes e os iniciantes cometem 6 grandes erros tentando melhorar o desempenho. E antes de explicar o meu método, eu preciso que você identifique qual desses erros você está cometendo para que você esteja preparado ou preparada para seguir o meu método a partir de agora. Primeiro grande erro: seguir conselhos e dicas de ciclistas mais experientes. O mountain bike é muito praticado em grupo e disso vem muita troca de experiência, ajuda mútua, estímulo para quem está começando, enfim. E com isso é comum que ciclistas busquem dicas e conselhos de outros ciclistas mais experientes, mas muitas vezes isso é um cego guiando outro cego.
O problema é que muitos ciclistas experientes também não sabem o que é ideal para sua alimentação e suplementação e acabam passando para os outros esses erros. É claro que é na tentativa de ajudar, de apoiar. O Emerson foi um ciclista que fez isso e ele perdeu muito tempo e dinheiro seguindo dicas de ciclistas mais experientes. A gente escutava muito os mais antigos, né? Ah, faz isso, toma isso, come isso. Mas era tudo errado. Quebrava no meio da prova, câimbra. Para os outros que a gente comprava, compra esse daqui, compra aquilo ali. Vamos supor que a gente gastasse R$150 aí por mês de suplemento, né? Então é muito dinheiro que hoje a gente vê que não compensa. Não precisa gastar tudo isso. E o Renato de Leila é um exemplo claro de um ciclista experiente que não sabia o que fazer com sua alimentação e suplementação. Ele já tinha 30 anos de mountain bike e ainda assim sofria com câimbras por não saber o que era ideal fazer. A coisa era tão séria que o apelido dele era Zé Cãibrinha. O apelido aqui em São Paulo é Zé Cãibrinha. Nossa. Zé Cãibrinha. Pô, já fiz provas na Europa, fiz prova na Espanha, Portugal, fiz prova em outro lugar, fiz 12 horas, fiz 24 horas. Já fiz prova, não fiz? Todas. Eu terminava com cãibra. Agora eu te pergunto, com tantos anos de experiência, você acha que o Renato nunca deu conselhos para ninguém? Então talvez você esteja aí confiando que aquele amigo mais experiente pode te ajudar com dicas de alimentação e suplementação. Só que será um cego guiando outro cego. E já que falamos sobre suplementos, vamos falar aqui do segundo grande erro, que é usar suplementos da moda ou suplementos famosos. Muitos atletas são patrocinados pela indústria de suplementos. Faz parte do trabalho deles ajudar na divulgação dos produtos. E é natural que pela admiração que você tenha por eles, que você também queira utilizar o que eles indicam. E de fato, existem bons produtos no mercado que podem te ajudar a melhorar o seu desempenho. Mas a gente conta na ponta dos dedos os suplementos que realmente funcionam. Enquanto isso, existem milhares de outros que te ajudam apenas a jogar o seu dinheiro no lixo. Todo dia surge um suplemento com um nome diferente, com a embalagem chamativa, prometendo milagres, mas que não entregam o que prometem. E muitos ciclistas apostam as suas fichas neles. Sempre que aparece um produto novo, acreditam que dessa vez vai dar certo. Então agora eu quero exterminar qualquer risco de você jogar o seu dinheiro no lixo com suplementos que não funcionam. Eu vou te mostrar exatamente quais são os pouquíssimos suplementos que podem te trazer resultado. Essa tabela classifica os suplementos por nível de evidência. Ela foi criada pela professora Louise Burke, uma das maiores pesquisadoras da nutrição esportiva do mundo, com mais de 40 anos de experiência na nutrição esportiva, mais de 350 artigos publicados na área. E ela chefiou o Instituto Australiano do Esporte por mais de 30 anos. Vamos entender essa tabela agora. Na parte verde estão os suplementos que funcionam, na parte laranja, os que têm baixo nível de evidência e em vermelho, os que não funcionam ou que são substâncias proibidas. Então veja comigo, os suplementos que funcionam para o mountain bike são esses aqui da parte verde da tabela para exercícios de endurance, que são a cafeína, a betalanina, bicarbonato de sódio, os carboidratos, os antioxidantes, o suco de beterraba ou o nitrato. Viu que dá para contar na ponta dos dedos literalmente quais são os suplementos que funcionam? Mas quando nós vamos em lojas de suplementos, a gente se perde em meio a tantos produtos. E agora eu quero que você analise se algum suplemento que você já usou ou que você tem aí na sua casa não está na parte verde da tabela. Alguma vez você já usou algum suplemento que está na parte laranja? Eu vou colocar a tabela aqui novamente para você olhar. Se a sua resposta for sim, quem te indicou esse suplemento? Foi um amigo? Foi um ciclista mais experiente? Ou você comprou porque viu alguém indicando, fazendo propaganda? Pois é,
você jogou o seu dinheiro no lixo. E isso já aconteceu com muita gente. Olha só o que o Jesuílson, a Luciana e a Helenara falam. A gente jogava muito dinheiro fora, glutamina. Eu tomava glutamina, a Deus dará, e não sabia que eu estava jogando dinheiro fora. Eu gastava muito com suplemento, que não tinha nada a ver. 500, 600, porque eles não são baratos, né? Eu vi que a gente estava gastando dinheiro, comprando coisas que não deveria, né? Porque, logicamente, tudo que tem nos ingredientes ali você paga mais, né? Então a gente estava colocando dinheiro fora. Mas se isso nunca aconteceu com você, se você nunca comprou nenhum suplemento, guarde bem essa informação. Porque quando chegar o seu momento de comprar e de usar, você não vai cometer esse erro. É muito importante que você guarde essa informação. Daqui para frente, cada vez que você pensar em comprar algum suplemento, você deve consultar essa tabela para verificar se ele funciona ou não, se ele vale a pena ou não. Terceiro grande erro que ciclistas cometem: seguir o que o rótulo dos suplementos dizem. Não adianta seguir o que está escrito no rótulo dos suplementos. A forma correta de uso dos suplementos não é aquela que está explicada no rótulo. Eu vou te mostrar alguns exemplos aqui. Olha só o que diz o rótulo dessa betalanina. Misture 0,5 gramas de betalanina em 200 ml de água. Não é assim que se usa esse suplemento. Essa não é a dose ideal de uso. Essa não é a forma ideal de uso. Existem 4 protocolos diferentes de uso de betalanina. Em nenhum deles você precisa diluir a dosagem em 200 ml de água. E a dose em cada protocolo depende do ciclo de semanas que você precisa utilizar a betalanina. Agora, olha esse exemplo aqui do rótulo de um suplemento de cafeína. O produto recomenda usar uma cápsula de 420 mg por dia. Só que a dose de cafeína depende do peso corporal de cada um. E o momento de uso depende da duração do pedal ou da prova. E eu poderia te mostrar inúmeros outros exemplos, mas para resumir e poder falar dos outros erros, não funciona seguir o que diz o rótulo dos suplementos. Quarto erro: seguir a mesma alimentação ou a mesma dieta para emagrecimento ou musculação. Musculação não é a mesma modalidade esportiva que o mountain bike. Musculação é um treino de força. Mountain bike é um exercício classificado como endurance ou longa duração. Cada um tem uma exigência diferente do organismo e, assim, uma necessidade nutricional diferente também. O suplemento que funciona para musculação não traz resultado para o mountain bike e vice-versa. Então, talvez você esteja seguindo uma mesma dieta há anos, uma mesma dieta ou alimentação que você segue para musculação ou para emagrecimento e, por isso, não consegue ter os resultados que deseja no mountain bike. Foi isso que aconteceu com meu marido lá atrás, quando eu não conhecia nada sobre nutrição para um ciclista e ele seguia uma alimentação para outro objetivo. E aconteceu também com a Idaiana e com a Simone, que inclusive já tinham acompanhamento com nutricionistas, mas ainda não tinham os resultados que desejavam no mountain bike. Olha só. Você ia competir. 5º lugar, 6º lugar, 7º lugar, nunca estava entre os 5 primeiros, nunca. Eu pago aqui na minha cidade R$400 numa consulta com um nutricionista e assim, toma um tanto de suplementação que depois que você vai conhecendo ela, você fala, gente, mas eu tô gastando tudo esse dinheiro numa coisa que não tá me valendo de nada. Fazer dieta, como eu faço musculação, e eu sempre gostei assim de ser magra. Pra musculação tava ok, mas pro pedal... Daí eu vi onde que eu estava errando, era na minha alimentação. Eu não tinha combustível suficiente para me manter durante o pedal. Então pode ser que você já tenha ido a consultas com nutricionistas, pode ser que você já siga uma dieta ou que tenha uma alimentação saudável, assim como elas. Mas ainda falta uma estratégia voltada para o mountain bike. E agora vamos para o 5º grande erro. Seguir dicas de receitas na internet e em redes sociais de influenciadores do mundo do mountain bike. Já viu aqueles vídeos de o que tem na minha garrafinha mágica? Ou receita caseira disso ou daquilo?
Ou aqui o que eu levo para os meus pedais. Nenhum desses vídeos te explica, por exemplo, qual é a quantidade ideal de carboidrato para levar para os seus pedais de acordo com a duração deles. Eles nunca te explicaram que o carboidrato precisa ser consumido numa concentração ideal. E o que isso significa e como fazer isso. Nunca ensinaram também que existe uma quantidade de água ideal para cada um, de acordo com a sua própria taxa de sudorese. Apenas falam como se aquelas receitas fossem servir para todo mundo, como se o que serve para ele servisse para você. E você continua sem saber quais são as quantidades ideais para você, como chegar nessas quantidades. E é por isso que você sai pulando de galho em galho. Uma receitinha aqui, outra ali, e nenhuma delas resolve de fato o seu problema. Você continua perdendo desempenho nos últimos quilômetros, sofrendo com câimbras, chegando dos pedais desgastado, desgastada. E você precisa descobrir o que é o ideal para você, porque cada um tem uma necessidade diferente. Porque assim como cada um tem uma sapatilha no tamanho adequado, uma roupa no tamanho certo, assim como cada ciclista tem o tamanho do quadro da sua bike mais adequado para usar, cada ciclista tem uma necessidade alimentar e nutricional específica também. A quantidade de água que você precisa não é a mesma quantidade de água do seu colega, a quantidade de alimentos da sua refeição pré-treino não é a mesma quantidade de alimentos do seu amigo. E olha o que aconteceu com o desempenho do Thiago depois que ele descobriu o que era ideal para ele. Usei alguns suplementos durante algum tempo, eu mudava com muita frequência, que eu ia sempre buscando aquele que tinha mais coisa nos rótulos, sabe? Aí eu vi um amigo fazendo uso e o cara tava voando, eu falei, cara, não é possível que eu tô fazendo tão errado assim. Aí eu comecei a perceber, com as dicas que eu peguei contigo, que eu estava principalmente usando o suplemento errado, em dose errada, para o meu peso, para o meu porte físico, né? Então foi esses ajustes que eu consegui, por isso que eu percebi de cara, eu falei, cara, a nutricionista, ela tá dando umas dicas que faz muito sentido, porque eu já usei tanta coisa, e eu tô quebrando no final, não é possível, cara. Aí por isso que eu mergulhei de cabeça, e para mim foi muito bom o resultado, foi muito rápido o resultado, sabe? Quando eu entrei no programa, com 15 dias o Strava começou a me mostrar coisas que eu jamais imaginei conseguir num curto espaço de tempo. Estou falando de 2 semanas. Eu treinando de 3 a 4 vezes por semana, e no 5º treino eu mandei uns 60 quilômetros. Eu fui muito bem, eu terminei muito rápido, sabe? Aí quando eu busquei lá as minhas conquistas pessoais, eu falei, cara, não é possível que o negócio tá desse jeito. Aí eu falei pra minha mulher, olha isso aqui, dá uma olhadinha no Strava lá, como é que tá? Ele tentou muitas estratégias, usou suplementos, seguiu dicas de amigos, mas só teve resultado quando ele descobriu o que era ideal para ele, seguindo o meu método. 6º grande erro: acreditar que para evoluir precisa treinar mais. Essa frase é uma clássica e eu tenho certeza que você já ouviu muitas vezes. É só treinar mais. E é por causa dessas falas que quem não consegue treinar todos os dias acha que não tem um melhor desempenho porque treina pouco. E eu vou te explicar porque não é treinar mais que vai trazer os resultados que você deseja. O Instituto Australiano do Esporte propôs a pirâmide de prioridades para o desempenho esportivo e ela está dividida em 3 degraus. Na base dessa pirâmide está o treinamento e a alimentação diária para sustentar esse treinamento. Essa é a base para a sua performance. E aqui você pode ver que para melhorar o seu desempenho, treinamento não é tudo. Você também precisa de alimentação adequada para o mountain bike, para sustentar o seu treinamento. Você precisa consumir carboidrato em quantidade adequada por dia, de acordo com a duração e com a intensidade dos seus treinos ou pedais. Você precisa consumir proteína em quantidade correta para garantir a sua recuperação e para que você não perca massa muscular. Você precisa fornecer para o seu corpo o combustível que ele precisa. Iniciantes terão necessidades maiores de alguns nutrientes, experientes de outros, mas entenda que treinamento junto com a alimentação são a base para o desempenho de ciclistas iniciantes e experientes. Veja só o que acontecia com o Hugo. Ele também chegou a pensar que precisava treinar mais.
E por causa disso ele buscou a orientação de um treinador. Só que ele não conseguia completar os treinos, ou quando conseguia, ele se sentia muito mal. Assim, às vezes tinha 7 séries de 3 minutos com potência alta de 310 watts. E eu me lembro que, assim, eu ficava igual uma baratinha tonta, porque eu não conseguia nem fazer o primeiro intervalado e eu já pifava, sabe, por conta de alimentação. Eu ficava quebrado assim, logo no primeiro intervalado. O Léo também já treinava com orientação de um treinador, mas ele não conseguia cumprir a planilha de treino. Ou seja, o treinador prescrevia um treino e ele não conseguia completar aquele treino. Faltava algo para sustentar o treinamento dele, e esse algo era justamente a alimentação. Eu comecei a treinar com uma treinadora, ela me passa uns treinos, e aí quando entrou os treinos mais fortes, eu não conseguia fazer os treinos completos. Eu fazia 30, 40 minutos, já dava um lap e não seguia, não finalizava o treino conforme vinha na planilha, né? Daí um dia eu conversando, relatando para ela, não estou conseguindo e tal, dela, como tu se alimenta? Daí contei mais ou menos como eu me alimentava e ela disse, aí tá um dos problemas teu, acho melhor procurar um nutricionista. E tem mais, sabe o que acontece quando um ciclista treina, mas não cuida da sua estratégia de alimentação e suplementação? Você pode ter prejuízos não apenas no seu desempenho, mas também na sua saúde e na sua vitalidade. Eu vou explicar por quê. O exercício físico promove um estresse no nosso corpo e ele reage a esse estresse com adaptações, que são benéficas, como melhorar o sistema cardiovascular, tornar a musculatura mais forte, mais eficiente. Mas às vezes, esse estresse é maior do que a capacidade do nosso corpo de combatê-lo. Com esses níveis de hormônio do estresse elevado, ocorrem prejuízos na nossa imunidade e na qualidade do nosso sono. Somado a esse estresse fisiológico causado pelo exercício, há ainda o estresse do dia a dia, no trabalho, em questões familiares e pessoais, e todo esse acúmulo pode levar a uma síndrome chamada de overtraining, cujos sintomas são perda de desempenho associado a uma recuperação lenta, distúrbios do sono e do apetite, alterações no humor, perda da motivação e até mesmo redução do desejo sexual. E a alimentação adequada ajuda a prevenir ou reduzir esse efeito, porque ela tem capacidade de combater esse estresse causado pelo exercício. E não pense que isso pode acontecer apenas com atletas profissionais. Os atletas amadores e os desportistas estão ainda mais propensos a desenvolver essa síndrome. Porque atletas profissionais têm um treino e um descanso planejado. Já pessoas comuns como você chegam a ter jornadas diárias duplas ou triplas, treinam, trabalham, cuidam dos afazeres de casa e da família e acabam tendo pouco tempo para descanso, para um sono de qualidade. Quer fazer um teste? Pensa com qual frequência você acorda com a sensação de que precisava ter dormido mais. Isso é um sinal de restrição de sono, de que seu descanso não está adequado. Por isso que você, sendo iniciante ou experiente, sendo competidor ou não, mesmo que não treine ou pedale todos os dias, também precisa pensar em uma alimentação e suplementação adequadas para o mountain bike. Perceba que treinando sem estratégia nutricional você tem impactos negativos não apenas no seu desempenho, mas também na sua saúde e na sua vitalidade. Mas agora você já sabe quais erros não deve cometer. E aqui eu vou mostrar o caminho certo que você precisa seguir para melhorar o seu desempenho no mountain bike em até 6 semanas com alimentação e suplementação. Nessa aula você viu 6 erros que atrapalham a evolução e os resultados de ciclistas iniciantes e experientes e conheceu também quais são os únicos suplementos que funcionam para o mountain bike e que podem te ajudar a melhorar o seu desempenho. Na próxima aula você vai conhecer a Rota da Performance, que já ajudou mais de 3.000 ciclistas. Então na quarta-feira, na aula 2, eu vou te mostrar como seguir essa rota independente da sua idade, do seu nível de treinamento ou de experiência no mountain bike. Então não perca a aula 2 que vai ao ar na quarta-feira pela manhã.
E eu quero te dar mais um motivo para você assistir a aula 2. Eu tenho uma surpresa para revelar. Mas antes eu quero saber o que você está achando dessa aula. Quero que você me conte o que você descobriu depois dela. Descobriu que comete alguns desses erros? Descobriu que usava suplementos que não funcionam? Abaixo desse vídeo eu vou deixar um botão para você clicar e entrar na comunidade que eu criei. Por lá você vai poder enviar as suas dúvidas e comentar também, deixar o seu comentário sobre as aulas. E agora eu vou revelar qual é a surpresa que eu preparei. Você vai concorrer a um kit de suplementos no valor de R$200, escolhidos a dedo por mim. Tudo o que você precisa fazer para participar desse sorteio é assistir todas as aulas e eu recomendo que você assista as aulas com um caderninho para anotar as principais explicações, porque depois das aulas você vai responder a uma atividade de 10 questões. Todo mundo que acertar pelo menos 70% das questões vai poder participar do sorteio e concorrer ao kit. Então eu te vejo na próxima aula.